Glória a Deus, irmãos. Apocalipse, capítulo 21, vamos lá. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinha passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto. E eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Aleluia. Agora vamos para o verso 22. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. Aleluia. 27. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aquele cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Aleluia. Irmãos, eu peguei trechos, porque é maravilhoso esse texto. Se você ler, sobre a Nova Jerusalém, você vai ver o que a gente chama de alegorias, são figuras, mas que resumem nesse texto todo o que a gente leu, que vai ser um lugar grandioso, glorioso, majestoso, maravilhoso. Este lugar que está reservado, que já está pronto, reservado para nós, é um lugar que a nossa mente humana finita hoje não consegue alcançar, não consegue entender a grandiosidade disso. E de uma forma, o Senhor revelou, para João, revelou através de figuras, de maneira que nós pudéssemos entender, ter uma ideia, que este lugar não existe nada sobre a terra, por mais lindo que seja, que venha se comparar ao lugar que Deus preparou para nós. Isso nós temos que guardar. Por quê? Porque esse é o meu destino. Esse é o seu destino. Esse é o destino que o Senhor Deus deseja que todos sobre a terra tenham este destino. Então, irmãos, hoje eu queria falar para vocês o seguinte: nós temos, e louvado seja o Senhor, porque o Senhor, Ele nos dá a direção, irmãos. Esse aqui é o seu destino. É aquele que você põe lá no GPS, E aí, quando você põe no GPS, passa um tempinho, ele traça uma trajetória, um caminho para que você chegue lá, tá certo? Esse é o nosso destino. Mas, irmãos, nós temos que lembrar que quem traça a trajetória não somos nós. Não arrisque isso. Não arrisque inventar atalhos. Não arrisque dizer que o GPS está ultrapassado.
Não arrisque dizer que o GPS precisa de atualização, não faça isso. Porque este é o único e verdadeiro caminho, está revelado nas Escrituras, não existe outra forma. E nós podemos confiar nele, porque se colocarmos à prova a palavra do Senhor, várias e várias e várias profecias, apontamento de direção, várias delas já se cumpriram. Pessoas já passaram por aquela trajetória, aquilo já aconteceu. Uma delas, que Deus prometeu o Messias, e ele já veio. E ele disse que vai voltar, que vai vir nos buscar, irmãos. Por que eu vou desconfiar disso, se todo o anterior a isso se cumpriu? Mostrando a fidelidade do Senhor, mostrando a sua fidelidade, mostrando a sua onipotência, a sua grandeza, o seu poder de administrar, de coordenar a história num contexto todo de tempo e espaço, fazendo com que a sua palavra se cumpra ponto a ponto. Ninguém dentro dessa igreja pode ter um motivo, não vai encontrar um motivo para dizer, não, eu acho que não dá, não é bem assim. O Senhor tem se mostrado fiel. As pessoas aí fora, eu ouço muito, por que eu vou acreditar nesse livro? Foi escrito por homens. Verdade. Eu olho para as pessoas e eles até acham estranho, porque eu falo, puxa vida, é verdade. E ele achava que eu ia rebater, né? Eu falei, verdade, foi escrita por homens. Mas tem um detalhe que você não sabe, por isso que você está confuso. Ah, qual? Homens inspirados por Deus. Né? Então, irmãos, este lugar está preparado, não é para toda a humanidade. Toda a humanidade, infelizmente, não vai estar lá. E isso também já é revelado na palavra de Deus, que muitos são chamados, poucos serão escolhidos, não é isso? Ah, por quê? Porque Deus faz acepção? Não. Porque o padrão do cidadão do reino, ele é definido por Deus. Não é qualquer um que entra lá. Vai entrar aqueles que foram transformados, que foram lavados, remidos pelo sangue de Jesus, e que esse processo de relacionamento com Deus vai ser tão grande, tão impactante, que as pessoas vão sofrer transformações, e transformações necessárias para que nós possamos entrar neste lugar. E essa transformação vem pelo poder de Deus, que atua através da direção da palavra e da obra do Espírito Santo na nossa vida. E por isso, meu irmão, eu e você temos que entender isso, ao ponto de entender que nós temos que segui-lo. Você tem que seguir esse GPS, né? Você tem que aceitar como realmente aquilo que vai te direcionar. A palavra de Deus, você tem que aceitar ela como a verdade na sua vida. Do contrário, querido, infelizmente, não será um cidadão do céu. Não entrará neste lugar. Por quê? Porque se você não passar por este caminho traz as transformações necessárias para cada um de nós. Você tem que passar por ele. Gostando ou não gostando. E eu vou dizer mais, que você vai gostar. No começo, talvez alguns não entendam. E aí, por não entender, fica receoso, fica preocupado, fica assustado. Mas aí, você tem que lembrar, quem é que diz? É Deus. É aquele que preparou esse lugar para você. E aí você consegue o quê? Você tem que entender que você precisa segui-lo. Não é você que vai na frente. Não é você que vai na frente e o Espírito Santo vai atrás. O apóstolo Paulo disse que Jesus ressuscitou para ser o Senhor. Ele vai na frente. E aonde ele vai, eu vou também. Por quê? Porque a boa ovelha ouve a voz do seu pastor e segue. Entenderam isso? A boa ovelha ouve a voz do seu pastor e segue. Pastor, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Tudo bem, irmão. Se você
entender esta palavra, você está ouvindo Deus. Tem outras formas de ouvir Deus? Sim, tem. Mas começa aqui. Não comece pela outra, comece por essa. Porque essa é a revelação que nunca sofrerá alteração. Amém? E isso significa o quê? Segui-lo significa um trabalhar de Deus na sua vida. Porque nós precisamos aprender a ser humildes e nos submetermos. Eu tenho que desenvolver submissão àquele que eu digo que é o Senhor da minha vida. É fundamental. Submissão, né? Mas o texto também, esse texto é maravilhoso porque ele revela, olha só, aqueles que estão escritos no livro da vida. Quem são esses, irmãos? São aqueles que já renderam a sua vida ao Senhor Jesus. Render a vida ao Senhor Jesus não é estar aqui na frente quando se faz o apelo, e aí eu quero Jesus, e aí ele vem achando que aquela oração vai impactar a vida dele na vida financeira e que vai mudar a sua saúde, que tudo isso pode acontecer. Mas se render a Jesus Cristo é você reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, ao ponto de você dizer, olha, a velha vida foi, agora é uma nova vida. Eu vou viver para Cristo. Eu vou viver com Cristo e para Cristo. Isso é nova vida, né? Então, quando você reconhece Jesus como Senhor e Salvador, o que vai acontecer? Você submete a direção da sua vida a Deus. Estão entendendo? Não é mais você. Entenda isso, irmãos. Isso precisa amadurecer em cada um de nós. Você precisa observar isso no seu dia a dia. As tuas tomadas de decisão, de tomar rumo na sua vida, de decidir em pequenas e grandes coisas da rotina da sua vida. Ei, você tem perguntado a Deus? Você tem tomado decisões segundo a direção de Deus? Porque eu vejo que muitas vezes, hoje, a gente vê o cristão assim, ele é cristão dentro do templo. Ele não é cristão fora. O cristão, a marca do cristão é uma vida com Deus, irmãos. A vida com Deus vai manifestar isso externamente. As pessoas vão notar a diferença, porque quem anda com Deus vai sofrer uma influência deste relacionamento com Deus vivo. Irmãos, nós não somos legalistas. Nós não somos pessoas que têm que tem que usar tal roupa dessa forma porque é assim, senão não vai ser salvo. Não, não é isso. Mudança de roupa vai ser influenciado, vai. Quando você tiver um relacionamento genuíno com o Senhor, você vai perceber que algumas coisas você vai abrir mão. Você não vai querer mais aquilo, porque você vai entender, não, eu vivo para glorificar o Senhor. E isso aqui não está glorificando o Senhor. Isso está fazendo com que as pessoas se confundam. Entendam que eu ainda tenho a velha vida. Eu não tenho mais a velha vida. Eu vivo uma vida com Deus. Mas é tudo baseado num relacionamento com Deus. Não apenas em conhecimento bíblico. Não querendo diminuir a palavra. Não estou querendo diminuir a palavra quando eu falo apenas. Eu estou dizendo que uma coisa completa a outra. A palavra aponta para um relacionamento com Deus. A palavra aponta para você, para dizer, olha, existe um Deus vivo. Ele fez o que fez para que restaurar o que foi perdido. E o que foi perdido foi o relacionamento do Criador com a sua maior criação, que é o homem. Deus restaurou isso em Cristo. Deus restaurou isso na pessoa de Jesus, para que eu e você não sejamos conhecedores da palavra somente, mas sejamos conhecedores da palavra, entendendo que ela nos mostra o caminho a seguir e entendendo que ela revela o Deus da nossa criação e que revela que eu posso ter um relacionamento com o Criador. Aquele que é santo, majestoso, eu pequeno, falho, pecador, mas eu posso entrar na presença de Deus, eu posso entrar lá no Santo dos Santos como o sumo sacerdote podia. Por quê? Porque o sangue de Jesus me purifica, senão eu seria consumido pela presença de Deus, pela santidade de Deus, mas eu não sou, porque o sangue de Jesus me cobre e portanto me purifica. Então, irmãos, quando você entende isso, quando você se coloca nesta posição
de deixar Ele te conduzir, vai surgir transformação. Necessariamente vem transformação. Então eu falei, olha, esse texto está falando de submissão. Esse texto está falando de transformação. Né? Irmãos, outra coisa. Eu tenho dito aqui que às vezes eu vejo cristãos vivendo a vida como se Jesus não fosse voltar. Uma preocupação tão grande com as coisas materiais que eu falo, meu Deus, Jesus não vai voltar. Realmente a gente tem que se preocupar com muita coisa nessa terra, acumular muita coisa, ter muitos títulos, muitas coisas, porque o tempo que eu durar sobre a terra vai ser aí na média de uns 80 anos, né? Eu tenho que me preocupar com isso, deixar também para os meus descendentes, para o meu filho, para o meu neto, meu tataraneto, daí vai. É uma preocupação gigantesca com as coisas daqui dessa terra, a tal ponto que a pessoa não tem tempo para meditar e se aprofundar na sua eternidade. É doido pensar isso. Para pensar quanto tempo você se dedica à leitura da palavra. Para pensar quanto tempo você lê, quanto tempo você ora. Eu vou dizer sem medo de errar, que muitas pessoas, não só aqui dentro dessa igreja, mas muitas pessoas nas igrejas, pessoas frequentadores da igreja do Senhor Jesus, hoje, muitas pessoas não têm lido mais a palavra e não têm vida de oração. Por quê? Porque o fruto de vida mostra isso. Mostra a distância que nós estamos tendo como povo de Deus, a distância daquele que nos salvou. O maior tesouro nós estamos trocando por migalhas. Por que migalhas? Tudo que passa é migalha. Agora o que é eterno nós estamos desprezando. Sabe por quê? Porque uma coisa é você dizer com a sua boca que Jesus vai voltar. Outra coisa é você dizer com as tuas atitudes que Jesus vai voltar. O Senhor nos chamou de testemunha sobre a terra. O Senhor nos chama de sal e luz. Querido, discurso todo mundo conhece. Eu quero ver vida. A sua vida impactar a minha ao ponto de eu dizer, vale a pena andar com Deus que Ele prega. Porque eu tenho visto manifestações de Deus na vida dele. Tenho visto cuidado de Deus. Eu tenho visto que o patrão afronta ele quando diz, se você não vier trabalhar no domingo, você vai para a rua. Pois então pode passar já a minha cartinha de demissão, porque domingo é para a glória do Senhor. De jeito nenhum. Eu não trabalho de jeito nenhum. Patrão, segunda, terça, quarta, quinta e sexta e sábado, pode contar comigo e você pode ver que eu faço o meu melhor. Agora, domingo, ou trabalhar à noite, eu tenho vida com a minha família, eu tenho vida com a igreja, eu tenho vida com Deus, e tudo isso me faz ser o melhor funcionário ou um bom funcionário nessa empresa. Se o senhor mexer aí, eu vou me tornar ruim. Eu vou prejudicar a sua empresa, porque eu vou voltar a ser o que eu era. Agora o senhor quer investir na minha vida? Não é dinheiro. Deixe eu viver a vida que está transformando a minha vida. Estão entendendo, irmãos? Agora o que acontece, irmãos? Não acontece. Não acontece isso. O patrão dá uma olhada diferente. Não pode deixar. Não tem problema perder um domingo, não. É isso que a igreja está fazendo. Agora, irmãos, você acha, me diga isso, você acha que Deus não considera essas coisas? Isso está mostrando a motivação do coração da igreja. Não adianta você falar, pastor, você é radical. Motivação, a raiz, aonde está ali a razão de você mudar as coisas. Está lá, irmão. Por quê? Porque hoje de manhã nós estávamos falando, a ansiedade está ligada à questão de uma fé fragilizada. Como que você pode ficar ansioso se você tem confiança naquele que zela pela tua vida? Se você confia que Deus zela pela tua vida, você era ansioso, não é mais. Pastor, eu conheço o texto. Conhecer o texto e acreditar em Deus é uma coisa. Agora, confiar em Deus é muito diferente. É muito diferente.
E eu louvo a Deus porque eu tive grandes oportunidades. Pastor aqui sabe disso. Trabalhei em hospital, prestei serviço para o estado de São Paulo. Uma posição muito boa dentro do hospital. E às vezes as pessoas, não, você tem que vir dar treinamento para o pessoal do turno da noite. De jeito nenhum. Não, mas não estou pedindo, não, estou mandando. Então o senhor pode me demitir, porque isso eu não faço. Não, você tem dinheiro, ganha extra. Não, não quero ganhar extra, não. Eu tenho uma vida além da minha vida profissional. Tenho vida com a minha esposa. Na época eu não tinha filhos. E eu tenho uma vida com o corpo de Cristo. Eu tenho uma vida com Deus. E isso ninguém toca. Não é dinheiro, ninguém toca. Sabe o que aconteceu? Eu não fui demitido. Eu recebi aumento. Ganhei bem. Saí de lá quando eu pedi para sair. E fui abençoado. Né? As pessoas, graças a Deus, deixei um campo semeado, né? Para o Senhor. Muitos profissionais lá se converteram a Cristo Jesus. Sabe por quê? Eles discursaram isso. Maurício, você deu testemunho de que andar com Deus, não querendo agradar a homens, mas a Deus, Deus exalta. E aí tem hoje, né, tinha um colega que era fisioterapeuta lá na época, e ele falava que meu sonho é sair daqui. Aí eu falei assim, ele estava fazendo estudo bíblico comigo, eu falei assim, cara, entrega a sua vida a Jesus. O Senhor vai te conduzir a caminhos maravilhosos. E isso inclui a vida profissional. Ele nem imaginava. Aí um dia eu fiz uma oração com ele, com a esposa dele, hoje esposa, era namorada. Fiz uma oração com ele, e aí eu disse a ele assim, olha, Deus está dizendo que vai te levar a lugares que você nem imagina na sua vida profissional. Mas antes você vai estar na igreja. Aí ele ria. Aí ele realmente se converteu, e ele foi preparador físico do time de vôlei, Leite Moça. Conhece? É um dos grandes times de vôlei do nosso país. Ficou em posição de destaque. Hoje ele tem uma clínica maravilhosa em Ribeirão Preto, decorrente de todo esse trabalho. Então assim, irmãos, o que nos faz escolher, pegar o mais ou menos que parece maravilhoso hoje, quando eu falo mais ou menos, comparado com o nosso destino, mas o que nos faz discernir, se eu pego isso que está sobre a terra, uma grande oportunidade, é uma grande oportunidade, aqui é uma outra grande oportunidade, mas o que me faz dizer sim ou não para essas oportunidades é eu discernir se eu estou saindo do caminho ou se eu estou firme no caminho. Quantas pessoas participam de reuniões de oração porque estão desempregadas? Aí arruma emprego, nunca mais aparece. Sabe o que é isso? Revela a motivação do seu coração. Você não veio buscar na vigília o abençoador, você veio buscar a capacidade que ele tem de te abençoar. Isso é triste, porque a cruz está vazia, não é para gerar, produzir benefícios para nós sobre a terra. A cruz está vazia por algo muito mais excelente do que isso, porque aqui é passageiro. A cruz está vazia para produzir algo eterno, irmãos. Ei, algo eterno. Para nós, para mim, para você. Entendeu? Para mim, para você. Aí chega, pastor, eu estou com dificuldade de ler a palavra. Pois então, entra e lê. Pastor, eu estou com dificuldade de orar. Vai orar. É uma imaturidade, irmãos. Nós falamos assim, eu estou com dificuldade de alguma coisa e senta e chora. Isso é criança que faz. Adulto não faz isso. Adulto está com dificuldade, ele enfrenta a dificuldade. Ele busca os recursos para passar por aquilo. E o que ele faz? Ele passa. Agora, o quê? Está contando para mim, para quê? Para eu orar por você? Eu não tenho que orar. Eu tenho que falar, irmão, desperta tu que dormes. Né? Você fala, irmão, é sério isso.
Não é a pancada que eu estou dando. O texto bíblico aqui fala, desperta tu que dormes, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Isso está lá na palavra de Deus. Por quê? Para judiar do homem. Que é isso? A cruz vazia. Alguém pensar que Deus está querendo judiar do homem? Não. Deus desperta a nós, seu povo, para que nós não sejamos condenados. Como lá no culto de ceia, para que não sejamos condenados com o mundo. Você, querido, é filho de Deus. Então, esse texto é tão lindo, mostrando esse lugar, meu querido, confia em Deus. Não fala, faça isso na prática, que você vai perceber quanto que você está distante disso. O quanto que está distante a nossa confiança plena no Senhor. Tem que acontecer, tem que amadurecer, eu sei disso. Mas não fique parado, porque os dias estão passando, o tempo está passando, e há consequências de atitudes por não confiar em Deus. Isso traz consequências para a tua vida. Você toma decisões precipitadas, você colhe consequências das decisões precipitadas. E quando Deus, dizendo que queria ser ou manifestar aquilo que Ele é, príncipe da paz, o cristão não tem paz. Mas como? Deus mentiu? Não. Isso mostra que estamos longe e não perto. Que estamos sem confiar. Nós acreditamos que Ele existe, mas não confiamos nele. Porque a hora que você confiar, meu irmão, a tua vida muda. E olha, muda e muda rápido e profundamente. Profundamente. Né? Então fé é isso. Fé é ir além, é muito além de acreditar que Deus existe, que acreditar que as promessas são para nós. A fé é confiar nele. Confiar. Ao ponto de você deixar ele te conduzir de verdade. Né? Bom, eu não vou nem mais avante. Acho que foi o suficiente. Agora preste bem atenção. Não é a sua vontade. Cuidado com isso. Cuidado quando você só anda, quando aquilo que quando a direção é revelada e é agradável a você. Não é só nessas condições que você anda com Deus. Você não pode andar com Deus e não andar com Deus. Andar com Deus, não andar com Deus. Não existe isso, irmãos. Lembra? A velha vida, eu morri para a velha vida. Então não fica ressuscitando defunto. Não fica cavando lá, tirando defunto, enterra defunto, tira defunto, enterra defunto. Não. Né? O que você tem que fazer? A palavra de Deus, em muitos momentos, a direção que Deus está dando. Eu não sei se já pegou GPS e fez isso, né? A gente vai pegando um caminho, lembra mais ou menos do caminho. Aí liga o GPS porque está um pouco inseguro. Aí quando você vê, está aquele trânsito meio atrapalhado na direção do GPS. Ah, mas eu acho que dá por aqui. Quantas vezes eu fiz isso e quebrei a cara. Jesus, eu me enrolei todo, né? Aí começa a ficar irritado, chateado, gasta muito mais tempo. Então, algumas coisas Deus coloca na nossa vida para caminhar naquele lugar, daquela forma, e às vezes não é agradável. Quando você se sentir assim, não entenda que Deus está judiando você. Entenda e fale até para Ele, Senhor, como a minha realidade é distorcida. Porque eu estou vendo a sua vontade, que é perfeita, e a melhor para a minha vida, neste momento, eu sinto como algo ruim. Mas, Senhor, por saber quem Tu és, independente do que eu sinto, a minha escolha é permanecer na Tua vontade. Porque a Tua vontade, eu sei que ela é perfeita. Isto é fé. Estão entendendo? Isto é fé. Alguns momentos, Deus pode te colocar numa situação que você vai falar assim, isso não vai dar certo, isso vai falhar.
Não vai dar certo. Quantas vezes eu senti isso? Várias vezes. Várias vezes. Pastor, você não sente mais? Sinto ainda. Vem aquela sensação na nossa alma, não vai dar certo, mas aqui é a direção de Deus, mas não vai dar certo. Pois é. Quando você perceber isso em você, é porque você está ainda dentro da perspectiva humana. Mas cada vez que você andar mais com Deus, você vai começar a ter a perspectiva de Deus. E aí o seu coração vai se tranquilizando. Você vai concordando com mais facilidade com Deus. Mas isso leva tempo. Isso é investimento de relacionamento com Deus. Aí você vai confiando, vai tendo experiências dentro dessa confiança. E isso traz mais fortalecimento na sua fé. E aí os grandes desafios que vierem, você fala assim, o meu Deus é infalível. Eu ando com Ele, não importa as circunstâncias. Porque até as circunstâncias Ele pode mudar por eu precisar passar por aqui. Entenderam, irmãos? O plano de Deus é perfeito. Não fique fora. Viva Ele, né? Porque a alegria está aí. Em viver o plano de Deus para a nossa vida. Amém, irmãos? Vamos orar? Eu quero animar você nesta noite a... Diante de tudo que foi dito, você, de fato, entregar a sua vida a Jesus. Da maneira como foi dito nessa noite. Né? Entrega. Verdadeira sabedoria vem de Deus. Deixa Deus implantar este plano maravilhoso na sua vida. Um plano de, sobre a terra, te conduzir no meio de tantas dificuldades, aflições, você conhecer a paz que só Deus pode dar, a alegria que Deus pode dar, sentir de fato seguro com Deus e saber que Ele tem um plano de salvar você e te levar a uma vida eterna com Ele. Ninguém pode fazer isso a não ser Deus através do sacrifício de Jesus Cristo. Isso já aconteceu a seu favor. Então, mais uma vez, você tem que dar votos e passos de confiança. Ande com Deus. Ande segundo a palavra dEle. Veja se tudo isso que foi dito aqui é verdade ou não. Eu te animo a fazer isso. Cheque a existência de Deus. Pai, em nome de Jesus... Oh Deus, nós te exaltamos e te bendizemos nesta noite. Senhor, é maravilhoso saber que o Senhor já preparou um lugar tão maravilhoso e glorioso, como está revelado na tua palavra. Senhor, nós não somos merecedores disso, Pai. Nós nunca fomos merecedores de tamanha graça do Senhor. Meu Deus, de tamanha obra que o Senhor tem feito, Senhor, de tempos em tempos, todos os dias, o Senhor tem feito obra na nossa vida, Pai. Nós te adoramos por isso, nós te bendizemos por isso. Senhor, este cuidado, Deus, é uma expressão genuína, verdadeira, do amor do Senhor pela nossa vida. E isso constrange o nosso coração, Senhor. Isso nos faz pensar, Pai, o quanto o Senhor tem dedicado a nós e o tão pouco que nós temos dedicado, Senhor. Isso constrange, Pai. Isso nos faz pensar, isso nos faz refletir, isso nos faz, Deus, ter a necessidade de parar, Deus, e rever algumas coisas da nossa vida. Porque nós muitas vezes não estamos vivendo o melhor do Senhor hoje. Porque não estamos permitindo o Senhor assumir o controle da nossa vida. Hoje muitos têm a segurança nas coisas, porque não conhecem genuinamente e profundamente o Senhor. E por isso nós temos que confiar em coisas. Mas, Senhor, aqueles que andam com o Senhor, eles confiam no Senhor, Pai. As coisas, ela tem a sua importância na nossa vida. Mas, Senhor, nada tem importância se a Tua presença não for real na nossa vida. Porque a nossa segurança hoje está no Senhor
e não nas coisas. Mas, Senhor, se isso não é verdade, mude isso no nosso coração. Ajuda-nos, Deus, a ter a transformação necessária, ter as motivações corretas no nosso coração. Porque quando isso acontecer, Deus, eu sei que o Senhor vai se alegrar, porque a Tua palavra diz que o Senhor busca sobre a terra adoradores que Te adoram em espírito e em verdade. E quando isso acontecer na nossa vida, Deus, o Senhor achará adoradores. Aleluia. Senhor, se nós andarmos desta forma, o Senhor prometeu que a ansiedade iria embora. O Senhor prometeu que haveria paz. Portanto, Senhor, vem sarar o coração, a alma dos meus irmãos. Vem, Senhor, tirar a ansiedade e colocar a paz. Vem tirar a angústia, o abatimento, a incerteza, a dor. Vem trazer, Deus, a paz, a alegria, o consolo, a segurança, em nome de Jesus. Que possamos discernir com tudo isso as armadilhas de Satanás, as armadilhas do opositor da nossa vida, que com várias circunstâncias tenta transmitir uma mensagem de que o Senhor falhará, mas Deus, o homem pode falhar, mas o Senhor jamais. O Senhor jamais. No Senhor não só podemos, mas devemos confiar. Que assim seja, Senhor, sobre a nossa vida, não somente hoje, mas sempre. E que esta palavra gere vida em cada um. Que essa palavra vá no mais profundo da alma e do espírito. Em nome de Jesus, gerando, Senhor, cura, gerando transformação, gerando fortalecimento. Sim, Deus, despertando profetas, despertando novos pastores, despertando novos obreiros para a obra do Senhor. Porque, Senhor, nós vemos que os campos estão brancos para a colheita. Portanto, em nome de Jesus, meu Pai, que a nossa vida exalte e glorifique o Teu nome. Assim seja em nome de Jesus. Amém? Uma salva de palmas ao Senhor, irmãos. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o Senhor por este lugar maravilhoso que está preparado para cada um de nós. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus!